Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. E agora de forma diferente, porque nós vamos introduzir, o grupo dos animais, também chamados de metazoa. Vamos entender por que isso. É importante relembrar, que esses animais, se a gente for ver a classificação do Whittaker, é reino Animalia, né? E como a gente vai falar, e eu já tenho falado, e eu falei no primeiro ano, essa classificação de reinos, ela está caindo em desuso, ok? É muito importante também que vocês entendam que essa aula de introdução aos animais, ela vai ser importantíssima para dar uma visão, evolutiva das diferenças entre os grupos dos animais. Então, essa aula ela é um pouquinho maçante, tem muitos termos, mas ela vai ser importantíssima no decorrer do nosso estudo dos animais. Lembrando que a gente vai até o final do ano estudando os animais, ok? Então, bora lá. Antes da gente começar, eu cortei aqui, uma curiosidade. Vocês estão vendo, todas essas figuras que vocês estão vendo aí são de animais. E aqui, um animal, que é o homem, e esse ao lado aqui é um outro animal. Olha que incrível, né? Um dos animais mais primitivos que a gente tem, ok? Que a gente vai falar ao longo das aulas aí. Então, só para vocês, acho que a maioria aí vocês identificam, né? Minhoca, planária, água-viva, caramujo, estrela do mar e eu também, um outro animal. Vamos lá! E apesar, do termo reino estar caindo em desuso, é muito importante que vocês saibam o que levou o Whittaker a classificar esses seres vivos dentro do reino animal. Então, quais são as características que compõem, os seres vivos que estão dentro do reino animal? Primeiro, eles são eucariotos. O que é eucarioto? Significa que eles têm uma célula que tem um núcleo, ou seja, uma membrana onde está aí guardadinho o DNA, é o núcleo. Além disso, tem organelas, ok? Então, presença de núcleo e de organelas. Você fala assim, Ana, mas vegetal também tem, protozoário, fungo, sim. Mas os animais são heterótrofos. O que é isso? Pegam o alimento do meio, para se alimentar. Eles não produzem seu próprio alimento. E é por ingestão, a maioria. Lembro que protozoário era heterótrofo por absorção, de absorver, ok? Todos os animais são multicelulares, ou seja, formados por vários tipos de células. Nós não temos representantes de animal unicelular, ok? E os animais têm tecido organizado. O que é isso? Eu falei para vocês lá no primeiro ano que a célula elas vão se unir para formar os tecidos, ok? De uma forma muito simples. Esses tecidos, eles podem ter a mesma função, a célula pode ter a mesma função em todo o corpo do animal, então não é um tecido organizado. Mas o tecido ele pode estar organizado em, olha, o nosso tecido muscular faz uma coisa, tecido nervoso faz outra, tecido cartilaginoso faz outra. Então, nós temos células especializadas, grupos de células, formando tecidos diferentes. A gente chama isso de tecido organizado e tecido verdadeiro. Todos os animais têm tecido organizado, ou seja, células diferentes, grupos de células fazendo tecidos diferentes, mas somente esponja que não vai ter. A esponja é o animal mais primitivo que a gente tem na atualidade. Muito bem. Se vocês não estudaram, deveriam ter estudado no fundamental o reino animal. E o reino animal, provavelmente a professora de vocês, lá no fundamental, dividiu o reino animal em invertebrados e vertebrados. O que era mesmo? Invertebrados são os que não têm ossos, Provavelmente ela falava. Os vertebrados são aqueles que têm os ossos, Essa classificação de invertebrado e vertebrado, do ponto de vista evolutivo, já não existe mais e a gente vai entender por quê, tá? Mas se a gente fosse ainda classificar o grupo dos animais, o reino animal em invertebrado e vertebrado, 95% das espécies hoje conhecidas de animais são invertebrados, Então, vejam que os animais com ossos,
que a gente vai ver o que seriam esses vertebrados, corresponde somente a 5% da diversidade dos animais. E aí, então, como eu venho falando para vocês desde o primeiro ano, a classificação dos seres vivos, elas têm sido direcionadas do ponto de vista evolutivo, né? Ou seja, do ponto de vista filogenético. O que é isso, Ana? É que eles tentam arrumar, né, uma linhagem, eles tentam desvendar a linhagem em que tipos de seres vivos teriam dado origem a outros tipos de seres vivos, né? Então, isso é do ponto de vista evolutivo. Essa classificação aqui que vocês estão vendo, esse cladograma, essa árvore filogenética, é uma classificação evolutiva um pouco mais antiga, que está caindo em desuso também. Você vai falar assim, Ana, então, mas por que você resolveu colocar? Porque pode ser que vocês encontrem ainda questões de vestibular que tragam essas relações evolutivas. Como assim? Olha só, aqui tem um ancestral. Vejam que uma parte deu origem às planárias, outra parte, então, seguiu, dando origem às lombrigas, os vermes, e aí outra parte aos moluscos, e depois outra parte aos anelídeos. Vocês vão ver que essa divisão, essa sequência aqui que vocês estão vendo, ela não está sendo mais utilizada, ok? Ela foi melhorada. E a ciência é essa, né? Então, eu estou explicando uma coisa para vocês, daqui a uns anos eles vão melhorar essa árvore filogenética. Então, agora eu vou mostrar para vocês qual que é a árvore evolutiva dos animais que está sendo mais utilizada. Tcharam! É essa aqui, ok? Então, observem, essa é a mais aceita atualmente. Nós temos aqui 9 grupos de animais. Então, o grupo dos animais é dividido em 9 subgrupos. Os poríferas, que é as esponjas, né, Bob Esponja. Os Cnidaria, que seria água-viva. Plateuminto, planária. Molusco, caramujo. Anélida, a minhoca. E aqui, ó, existe um ancestral que ainda eles não conseguiram desvendar, né? Tem uma tricotomia aí, né? Então, tem um ancestral que ainda eles não conseguiram desvendar qual teria dado origem ao quê. Então, sabe-se que tem aqui um ancestral e que ele originou esses 3 grupos. Depois, nós temos os nematodas, por exemplo, o representante é a lombriga. Os artrópodes, que seriam os insetos, os escorpiões, né, aranha. E aí nós temos o equinodermata, que é a estrela do mar, por exemplo, e os cordados, que estariam aqui, aves, répteis, anfíbios e nós, né, os seres humanos, os mamíferos, ok? Ana, e como que eles determinam, né, a ancestralidade, quem que é mais próximo? Então vejam assim, ó. Vou dar um spoiler aqui. Esse aqui é um ancestral nosso, porque nós estamos dentro de cordado, né? Vejam que a gente tem um ancestral em comum com a estrela do mar. Então, o que os cientistas usam para determinar que nós somos um grupo mais próximo das estrelas do mar do que dos artrópodes, por exemplo? Então, essa classificação é baseada na embriologia. O que é isso? O desenvolvimento do embrião, que nós vamos estudar também, na anatomia, na forma, e principalmente nas análises moleculares. Eles comparam o material genético dos animais e estabelecem essas árvores filogenéticas, ok? E aí a gente vai estudar até essas videoaulas, até o final dessas videoaulas, vocês vão ter que entender por que porífera não é quinidário, por que quinidário não é plateuminto. Então, nós vamos ver as principais características que definem esses 9 grupos dentro dos animais, ok? Essa figurinha, ela não é evolutiva, né? Mas eu achei ela muito didática. Ana, da onde surgiram os primeiros animais, né? Faz quanto tempo que tem animal no mundo? Acredita-se que os primeiros animais aí surgiram há 700 milhões de anos. Então, vamos acompanhar lá no centro da espiral, ok? Lembrando que a espiral não tem um rigor científico, ok? Isso aqui é apenas didático. Então, acredita-se que a Terra foi formada há 4 bilhões e meio de anos atrás, ok? As primeiras formas primitivas, as primeiras vidas, a origem da vida a gente vai estudar no 3º ano,
quem que teria sido a primeira vida, a primeira célula. Então, aí estima-se que foi mais ou menos há 3,5 bilhões de anos atrás, ok? E aí vocês vão vendo aqui, ó, por volta dos 600, 700 milhões de anos, nós vamos ter os primeiros animais, que seriam, né, os primeiros animais teriam surgido a partir de coanoflagelados. A gente vai estudar isso. Então, hoje, o que a gente tem de grupo mais primitivo de animal? As esponjas. Olha só. Então, as esponjas que a gente tem hoje teriam surgido aí há mais ou menos 590 milhões de anos atrás. E a diversidade? Aonde que teve uma explosão de diversidade? A gente chama a explosão do Cambriano, que seria mais ou menos aqui nesse retângulo que eu vou fazer para vocês. De 545 a 525 milhões de anos atrás, nós tivemos uma explosão de diversidade. Só para vocês entenderem, olha que interessante. As primeiras plantas terrestres que a gente acabou de ver teriam surgido há 420 milhões de anos atrás, ok? Depois, então, dos primeiros animais, as plantas terrestres, ok? Aqui, os últimos dinossauros, acredita-se, né, que a extinção em massa, que extinguiu boa parte dos dinossauros, nem todos os dinossauros foram extintos, e a gente vai estudar isso também, foi há 65 milhões de anos atrás. E aqui está o homem, ó, o ser humano, o Homo sapiens. Os estudos mais recentes dizem que os primeiros Homo sapiens teriam surgido há 300 mil anos atrás. Então, só para reafirmar, né, que o homem nunca encontrou um dinossauro, um tiranossauro Rex, por exemplo, encontrou outro, convive até hoje com outros tipos de descendentes de dinossauros, como as aves, ok? Para a gente, então, entender por que porífera não é quinidário não é plateuminto, para a gente entender esses grupos, que é super importante, né? A gente vai estudar as características gerais. Quais são essas características que fazem um grupo ser diferente do outro? Então, essas videoaulas de introdução aos animais, nós vamos seguir essas características, ok? Nós vamos falar primeiro da multicelularidade de tecidos, depois o desenvolvimento embrionário, depois cavidades corporais, depois simetria e depois metameria. Anotem essa sequência e vamos estudar. Muito bem. Eu falei para vocês, então a primeira característica é multicelularidade de tecidos. Eu falei para vocês que todos os animais são multicelulares. Não há representantes unicelulares, ok? Mas nem todos têm tecidos verdadeiros, né? De todos os animais, dos 9 grupos, apenas um não tem tecido verdadeiro, que são as esponjas, os poríferos, ok? Por não terem tecidos verdadeiros, eles são chamados de parazoários. Então, o que é para? Para, semelhante, zoa, animal. Então, eles se assemelham aos animais, mas eles são animais. A diferença é que é o único grupo que não vai ter tecido organizado. Não vai ter grupos de células especializadas em determinadas funções, ok? Formando tecidos. Tecido de revestimento, tecido de preenchimento, ele não tem isso. E a gente vai estudar depois o grupo. Então, não apresenta tecidos verdadeiros. O que é isso? Conjunto de células especializadas que juntas desempenham determinada função. O que é eu? Verdadeiro. Metazoa, animal. Então, seriam os verdadeiros animais, ou seja, são os animais que apresentam células organizadas em tecidos, que são os outros 8 restantes. Ok? Então, o grupão dos animais já é dividido em 2 subgrupos. Os parazoa, que são as esponjas, e os eumetazoas, que são os demais. E aqui está, ó. Então, nós temos o parazoa, que são os poríferos, e os eumetazoa, que são os demais, que eu estou colocando aqui em amarelo. Ana, mas de onde que eles teriam surgido, né? Então, olha aqui, uma das características é a multicelularidade, né? Ou seja, serem formados por várias células. Mas, de onde surgiram essas várias células? Acredita-se que o ancestral
era um flagelado colonial ancestral, um coanoflagelado. O ancestral dos animais seriam coanoflagelados que viviam em colônias. Que é mesmo colônia? Colônia é grupo de seres vivos, né? Que estão anatomicamente unidos, estão grudados. Então, esses coanoflagelados que viviam em colônia, eles teriam dado origem, então, ao grupo dos animais. E uma das primeiras características era a multicelularidade. Ok? Então, a partir desse coanoflagelado, dessa colônia de coanoflagelados, né, que seria um grupo de ser vivo ancestral, teria dado origem aos animais. E aí, então, esse grupo se tornou multicelular e originou, então, né, dois grandes grupos. O que continuou aí sem tecido organizado, que são as esponjas, os parazoa, e os que ficaram com tecido organizado ao longo da evolução. Vejam também que uma outra característica presente em todos os animais é que durante o desenvolvimento do embriãozinho, depois da fecundação, tem o estágio de mórula e blástula. Nós vamos estudar nessas videoaulas. Aguenta firme que eu vou explicar. Essa daqui, não sei se vocês viram no cladograma anterior, eu refiz o cladograma no PowerPoint, porque na hora que eu ia escanear, vocês estão vendo que as relações filogenéticas, elas estão apagadas. Então, é muito importante quando vocês forem estudar, que vocês peguem essa figura, essa árvore no livro de vocês, é do próprio livro. Eu só refiz esse cladograma no PowerPoint porque eu não conseguia enxergar, né, as relações evolutivas aqui, ok? Então, está disponível no livro de vocês. Pois bem, então nós acabamos de estudar, né, a multicelularidade e os tecidos. Vimos, então, como que esse grupo é já dividido em dois subgrupos. E na próxima videoaula, a gente vai falar sobre o desenvolvimento embrionário. Até lá!